dia, boa tarde, boa noite para você que aí está nos assistindo. Estamos aqui hoje começando o nosso terceiro episódio do PonteCast, o podcast do Instituto Ponte. E aí, como vocês estão? Têm acompanhado as nossas edições anteriores? Já quero começar convocando todo mundo para seguir o canal. A gente está numa missão de chegar a 1.000 inscritos no canal, então a gente está contando com você. Dá o like, aperta o sininho para acompanhar todas as nossas atualizações e vem junto com a gente para a gente acompanhar todos os conteúdos bacanas que vamos ter por aqui. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Ana Paula, orientadora aqui do Instituto Ponte e apresentadora desse podcast. E hoje eu não vou estar aqui sozinha. Para hoje fazer a ponte comigo com o nosso convidado, eu tenho aqui um parceiro muito importante, uma pessoa que eu gosto muito, o nosso rabugento mais simpático que vocês vão conhecer na vida, e eu vou deixar ele se apresentar. Obrigado, Ana. Bom, olá pessoal, eu sou Aurélio, eu cuido da parte administrativa do financeira do Instituto Ponte, lido com os parceiros, lido com os pagamentos, cuido indiretamente dos alunos, das É o necessidades homem do deles. dinheiro no Instituto Ponte. E hoje eu vou estar aqui nessa missão com a Ana de conversar com um parceiro de longa data do Instituto e muito especial para a gente. Muito feliz em receber o Alexandre, é uma alegria imensa. Ele que está com a gente desde o começo do Instituto Ponte. Inclusive, a gente só está aqui nesse estúdio graças a ele e a parceria da FAESA com a gente, que é onde também é nosso espaço pedagógico, onde a gente tem o atendimento com os alunos. E agradecer ele a parceria de sucesso e a honra de estar aqui com você nessa tarde, Alexandre. Bom, eu acho que a honra é minha, eu estou feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo aqui sobre o Instituto Ponte. Ah, é bacana, Alexandre. Antes da gente começar a falar um pouquinho da parceria da FAESA com o Instituto, falar um pouquinho sobre como tudo começou, a gente quer conhecer um pouquinho do Alexandre Pessoa. Né, Alexandre, de onde você é? Você é nascido aqui no Espírito Santo? Você veio de outro lugar para cá? Como que começou a sua história com a educação? Fala um Não, pouquinho pra gente. eu nasci aqui em Vitória, sou capixaba da Gema, né? Com muito orgulho, amo essa cidade, amo esse estado. E nasci, fui criado aqui e depois me formei, estudei fora, voltei para cá e a minha trajetória para chegar na educação, sim, um pouco antes da educação, eu comecei muito cedo a trabalhar. Então, eu sou daquele que tem carteira assinada com 16 anos de idade e naquela época era menor aprendiz ou eu não podia ter essa condição que a gente tem hoje. Mas eu tinha, então eu comecei a trabalhar muito cedo, mas trabalhei na área de sistema, na área de informática. E aos 22 anos eu me torno empreendedor, passo a ter uma empresa com 12 empregados, aí tem uma história longa nisso, mas começo assim, prestando serviço na área de informática e faço isso até chegar aqui na FAESA já nos anos 90. Então, em 91 eu chego na FAESA, onde estou até hoje. Quando eu cheguei na FAESA nós tínhamos aqui o curso de administração e o curso de contabilidade, e chegando o curso de computação. E aí eu estou envolvido com educação de manhã, de tarde, de noite, sonho de madrugada, há 32 anos. Então, 32 anos da minha vida dedicado à educação como educador, como docente, como gestor, e é isso que eu faço. A sua formação, então, é na área da tecnologia? Minha formação é como administrador, Como e com administrador. especialização em todas essas áreas de tecnologia e na área de gestão acadêmica, tanto fora como aqui no país, quanto fora. Né, em 2012, eu busquei um modelo pedagógico para a FAESA, e esse modelo pedagógico eu queria fazer uma mudança muito grande, porque os modelos que nós tínhamos e o perfil do estudante que chegava para nós, já naquela ocasião, já era um perfil completamente diferente do perfil que eu, na minha época, tinha ali em sala de aula, onde o professor é responsável por todas as suas informações, ele era o senhor absoluto, e do lado de cá o aluno não sabia nada, ele tinha que aprender ali. Né? Não é bem assim que a gente sabe, hoje o professor é um mediador, e ele traz toda essa bagagem, mas o aluno tem muita informação, e esse professor é mediador de pegar essa informação e transformar essa informação em conhecimento. Então esse é o papel hoje para mim desse educador. Mas eu fui buscar isso fora, e eu fiz
com um grupo de educadores também. Nós construímos um grupo, eram 35 instituições de ensino. Tinha uma pessoa que ia nos países e nas instituições referência no mundo, verificar o que eles estavam fazendo diferente na área de inovação acadêmica, na área de gestão acadêmica. E assim a gente saía, passava pelas universidades, e aí o que vocês pensaram de universidade, a gente chegou aqui. Então, começamos pela Harvard, por exemplo. Então, tínhamos lá uma imersão, ficávamos uma semana em curso, e a universidade montava um programa de formação para nós, um programa de extensão, e que era voltada e com professores da própria Harvard que estavam fazendo aula diferente naquela ocasião num projeto de iniciação deles lá, porque eles também estavam buscando, não tinha nada pronto lá, né? Como também não tem nada pronto hoje, né? Toda a tecnologia que está em sala de aula hoje, tudo isso também é um grande desafio para todas as instituições no mundo como um todo. Então, nessa ocasião não era diferente, e a gente foi buscar isso. Então, eu tive a oportunidade de estar na Harvard, no MIT, na Boston College, na Stanford, isso nos Estados Unidos, mas no Canadá. Enfim, eu consegui rodar vários países no mundo afora, buscando uma tecnologia, e isso a gente conseguiu converter essas informações todas no que era possível trazer para o país, como eu costumo brincar, assim, o que era possível tropicalizar. Então, o que eu vi lá fora, o que foi bom lá fora, que eu conseguia trazer? Não consigo entrar com isso no país, porque a legislação nossa não permite. Então, não adianta vir com muita coisa que eu vou esbarrar numa legislação e que não vai me permitir avançar. Mas outras coisas que a legislação permitia e que era possível inovar, nós trouxemos, e aí tinha como colocar isso na FAESA. Eu costumo brincar assim, o que dava para tropicalizar e faesar, né? Então, com isso, por exemplo, uma coisa que é muito forte no modelo pedagógico que a FAESA utiliza é a aula FAESA. A aula FAESA nasce nesse movimento que a gente faz. Aí, em 2014, a gente implementa um modelo pedagógico que ele se desdobra, que ele se torna vivo, esse modelo pedagógico, por meio da aula FAESA, que tem 3 pilares básicos, né? Que é a personalização, portanto, quem é meu aluno, como é que esse aluno, o que ele chega para nós, como é que ele está aqui dentro da instituição, com a condição que ele tem. A experimentação, que é a metodologia ativa, tornando esse aluno como protagonista da sua aprendizagem. Então, qual metodologia? Todas as metodologias que façam com que esse aluno aprenda, mas que ele seja protagonista da sua aprendizagem. E a tecnologia, isso em 2012. Né? Então, quando a gente vê todas essas mudanças hoje, né? ChatGPT, inteligência artificial, não é tão... isso está colocado para nós nesse pilar da tecnologia. Então, desde o ambiente virtual, que a gente buscou o melhor que tinha no mundo, que é, naquela ocasião e ainda hoje, que é o D2L, a gente colocou isso como base, né, um ambiente virtual, colocando o ambiente virtual de aprendizagem, que hoje é usado, inclusive, na oferta online. Mas naquela ocasião a gente já colocou online no presencial, o presencial no online. Então, esse híbrido que tanto falam, a gente já tem uma história e uma experiência muito grande. Então, esse modelo, então a minha história passa por esses movimentos de educação e dentro da instituição. Também uma parte minha está ligado a movimentos lá fora, né? Organizações não governamentais, nas quais eu tive a oportunidade, em algumas delas, presidir, e que todas elas voltadas para a educação, ou onde a educação era um pilar dessas organizações. Então, estive como presidente a Júlia Tivner, que tem um papel extraordinário na formação do aluno empreendedor. Estive no Espírito Santo em Ação por 2 vezes como presidente, entre outras entidades. Estive no Conselho Estadual de Educação como conselheiro durante 6 anos, né, ali atuando como conselheiro, entre outras atividades que eu participo da educação e continuo participando ativamente. O último convite que recebi, com muito orgulho, foi do SEMESP, que é o Sindicato das Escolas de São Paulo, de Ensino Superior, que é um sindicato muito atuante no cenário nacional, e a presidência montou um conselho consultivo
e eu sou membro desse conselho. Então, esse talvez seja nessa trajetória da educação da minha vida, é isso que a gente está sempre buscando, mas sempre voltado para a educação, formando pessoas, mudando, assim, você vê como a educação é importante, muda a vida das pessoas, né? Acho que assim, acho que eu sou um privilegiado, às vezes eu coloco, porque quando eu vou para alguma colação de grau, né, presidindo as colações de grau, eu vejo claramente, e olha que eu já presidi várias, com o reitor da FAESA, então, assim, praticamente a presidência dessas colações de grau, ela acontece comigo. Então, ver ali um discurso daquele formando ou daquela formanda e o quanto eles são gratos e o quanto a educação transformou a vida de cada formando ali naquele momento. Então, acho que isso é relevante, isso é gratificante e a gente... Então, essa é uma história, um pouco da minha trajetória aí, de tanto pessoal quanto Acaba se profissional. misturando, né? Acabou se misturando muito, assim, essa história tão intensa profissional, acho que acaba misturando um pouco também com o pessoal. Eu acho que isso também faz hoje a FAESA ser o melhor centro universitário do Sudeste, A né? FAESA hoje pela quarta vez consecutiva, é o melhor centro universitário da região Sudeste e o quarto melhor do país. Ai, que Então, bacana. é assim que a gente se coloca. No aspecto pessoal, né, eu acabei falando do profissional, sempre puxa assim, mas eu gosto de tudo que todo mundo gosta, sabe? Tenho 3 netos, né, o Arthur, o Bento e a Alice, né? Sou casado, tenho casado com a Grácia, tenho 2 filhos, o Henrique e a Daniela, e enfim, Daniela tá aqui com você na FAESA atuando, né? tanto o Henrique quanto a Daniela. A Daniela já tive a oportunidade de A conhecer. Daniela é diretora, inclusive ela faz a interface, né? Faz a ponte com o Instituto Ponte, né? Com a FAESA, com o Instituto Ponte. E o Henrique é o gestor, o superintendente em Cariacica e Linhares. Né? Eu gosto do esportes, adoro correr, gosto do pedal. Domingo a gente está atravessando a ponte para fazer um pedal ali para o lado de Vila Velha. Enfim, gosto da vida. E gosto de tudo que vocês gostam. É contagiante ver assim, em como que você fala da educação e como que ela está presente na sua vida há tanto tempo e ainda até hoje faz parte de tudo que você, do seu trabalho, da sua vida. É muito legal ver isso. E quando que o Instituto entrou na sua vida, na vida da FAESA, qual foi esse momento, essa primeira conversa que teve? Bom, eu conheço a Bartira já há um bom tempo, né? E aí, um belo dia, a Bartira, exatamente por esse movimento empresarial, onde eu sou muito ligado, e assim, belo dia, a Bartira falou, você me recebe para um café e tal? Eu falei, claro. E ela apresentou o projeto, né? Olha, eu estou com o Instituto Ponte, tem algumas pessoas que você conhece, que são do conselho, eu criei assim e tal. E eu queria convidar a FAESA para participar desse projeto. Eu falei, tá bom, onde eu assino? Para a educação. E quando ela colocou o propósito do Instituto, eu fiquei fascinado pelo que ela colocou. E até porque eu tenho leituras sobre isso para mim, bastante objetivas. E aí, quando ela traz a proposta, a gente acho que é parceiro da primeira hora aí. Acho que foi esse o diferencial que você enxergou ali, que você entendeu que valia a pena ser parceiro, talvez, né? Como? Esse diferencial que você viu qual foi esse diferencial que você enxergou assim que você falou, não, vale a pena ser parceiro do Porque o Instituto? Instituto faz uma coisa, como o nome já disse, faz uma ponte, né? Entre daqueles jovens, daquelas crianças, daqueles adolescentes que têm um sonho, tá ali numa família que estruturada, às vezes não tão estruturada, mas que estão ali, estão em escola pública, e aí eu tenho várias leituras sobre tudo isso, mas sim, estão na escola pública e são talentosos, extremamente talentosos. E a gente sabe que o modelo que ali está não vai desenvolver essas crianças. Então, quantas dessas crianças estão dessa condição? Para mim, várias. Todas elas, para mim,
teve uma palestra no primeiro, logo que a Bartira convidou, com o Instituto Ponte, vou tirar a pessoa da Bartira, mas o Instituto começa a tomar força, né, começa a se desenvolver, teve uma palestra e o Cláudio Moura Castro, que foi o palestrante dessa aula magna, ou desse movimento que a Bartira fazia naquele momento. E ele fez uma fala sobre o diamante não lapidado. Não, então, que eram esses jovens, né, que estão dentro de um espaço de educação, mas que não conseguem se desenvolver pelas condições daquele espaço, né? Eu não diria nem pelos docentes que ali estão, mas pelas condições que esses profissionais de educação se encontram naquele lugar ali. É um universo muito amplo, né? E aí ele traz essa questão do diamante não lapidado e a possibilidade, com o Instituto Ponte, desse diamante brilhar, né? Então, foi esse movimento que ela faz, que o Instituto Ponte faz, que me chamou a atenção, porque a gente estava dando oportunidade, né? Nós estamos dando oportunidade pelo Instituto a esses jovens a buscarem seus sonhos, realizarem seus sonhos, estarem em outro patamar de possibilidades na vida deles. Tá? A educação transformando a vida dessas pessoas. Eu presencio isso o tempo todo. Né? O tempo todo dentro da FAESA. E não é diferente, e aí eu posso afirmar isso com muita clareza, do que o Instituto faz com esses jovens. Então, sim, isso me tocou rapidamente, e isso muda. Tem sempre uma história sobre isso, assim, que eu sempre lembro. Uma ocasião, eu ouvi numa palestra que alguém ouviu do Instituto, eu estava presente, e alguém do lado que estava ali assistindo e vendo como poderia participar e tal, e a pessoa falou, poxa, mas é muito pouco, né? As pessoas, porque podia fazer mais. Tem duas leituras aí. A primeira leitura, assim, que seria bom se não precisasse fazer isso. Exatamente. Sabe? Mas nós estamos longe disso. Nós estamos muito longe disso. Muito longe. E a iniciativa, então, se estamos longe disso, por todo o contexto que eu não quero entrar aqui, políticos e tudo mais, que eu acho que não cabe, você tem um instituto como o Instituto Ponte fazendo a diferença na vida desses jovens, como faz. E aí, a segunda coisa é que a pessoa que estava do meu lado falou, mas é muito pouco. Aí eu olhei para ele e falei, você já ouviu a história daquela pessoa que está na praia? E ele chega na praia e se surpreende com a quantidade de estrelas que estão na areia da praia. E o sol já subindo e esquentando aquelas estrelas que estão ali na areia da praia, e certamente todas iam morrer. E ele começa a pegar uma por uma e jogar dentro d'água, fazer um movimento de jogar uma por uma dentro d'água. E veio uma pessoa do lado e falou, poxa, mas você está aí, olha quantas, tem centenas de estrelas aqui, que não sei o que aconteceu, mas tinha acontecido algum fenômeno, mas que aquilo estava ali. E ele estava tentando jogar o máximo possível. E aí o cara, pô, mas você vai tentar, você não vai conseguir fazer tudo. E que diferença faz? E ele olhou para a pessoa do lado e mostrou a estrela e falou, para essa aqui vai fazer toda a diferença. E jogou a estrela para dentro do mar. Então, para mim, assim, essa historinha casa com a vida de cada cada estudante, cada aluno, cada aluna, que hoje o Instituto apoia, né, e dá uma grande oportunidade. Então, isso para mim é o Instituto e eu fui sensibilizado naquela ocasião por isso. Eu acho que não é sobre o quanto se faz, né? Mas é como se faz e faz o que se pode e o melhor que se pode com aquilo que se tem, né? Então, e eu estou aqui no pedagógico diariamente acompanhando esses jovens, então eu vejo muito isso e eu sei da importância de todas essas ações na vida de cada um. E não vai ficar só na vida daquele aluno, reverbera na família, reverbera na comunidade. A gente recebeu a Vanessa, que é uma universitária que está em Minas Gerais hoje fazendo farmácia no FMG, e ela traz muito disso, né, de estar numa escola que ela via às vezes o esforço dos professores para poder ter um ensino melhor, mas não era uma escola que a desafiava o suficiente. Então, o sonho dela era fazer faculdade, qualquer faculdade.
ela já tinha alcançado muita coisa se conseguisse fazer. E quando ela entrou aqui conosco, ela começou a perceber que o céu era o limite, que ela podia sonhar muito mais e tem realizado muito mais. Você contou também toda a história da FAESA, né, do seu desenvolvimento aqui com a educação, da sua implicação com a educação. Hoje a gente tem duas universitárias aqui que são extremamente felizes aqui, né? A Júlia Maria, que faz psicologia, e a Ana Júlia, que acabou de entrar esse ano fazendo arquitetura. Olha só. Não sei se você conseguiu conhecê-las. Eu acho que eu conheci a Ana Júlia. Ana Júlia. Sim. A Ana Júlia, ela tinha o objetivo, eu faço orientação profissional e de Eu acho carreira. que era a moda que ela gostaria inicialmente. É, Acho que era isso, não é? ela ficou Não, ali, ela não, ficou design, acho que era transitando. design, alguma coisa. Não era design de moda, enfim. Ela chegou a ser aprovada em moda, ela conseguiu uma bolsa pela Isso nossa mesmo. bolsa, mas ela sempre ficava ali na carreira dela transitando entre moda e arquitetura, mas independente de ser moda e arquitetura, era FAESA. Sim. O primeiro Acho que ela eu plano, a conheci. universidade era a FAESA. Então, assim, a gente vê, e eu acho que ver hoje a felicidade dessas alunas aqui. Eu sou psicóloga, daqui a pouco a Júlia vai ser minha colega, né? E de vê-la tendo uma formação de qualidade, de ver o quanto ela é feliz estudando aqui, isso para a gente também traz essa motivação diária de continuar trabalhando. E aí, a próxima pergunta a próxima pergunta gira ao redor disso, do seu sentimento e da sua, assim, da sua realização de ver esses jovens alcançando esse lugar, né? De antes de não poder sonhar, Vanessa trouxe muita palavra esperança, né? Que a partir da oportunidade, ela e a família dela começaram a ter esperança de um futuro melhor. E hoje você tem duas jovens do Instituto aqui dentro com essa esperança. E tantos jovens, né, daqui do Instituto que estão em outras grandes universidades também, né, lá fora daqui do estado. E isso te toca, assim, você já falou bastante, né, sobre isso, mas isso te toca, assim, em especial. Toca assim, eu vou dar um passo atrás, se você me permite, ainda no trabalho do Instituto. Uhum, E eu chego na FAESA rapidinho. Assim, cada diamante desse me permite falar assim, cada estudante que o Instituto traz e que traz o processo de desenvolvimento por meio de todas as parcerias, que certamente quem lê um pouco do Instituto vai entender como é que isso se dá, mas é, não é só não é só esse estudante. Porque uhum, acho que as pessoas precisam entender assim, o que está por trás disso. Porque como vocês fazem isso naturalmente e como propósito natural do Instituto, talvez não percebam. Assim, você pega um jovem e convida, vai a família, né? Ele faz uma seleção, a família permite que ele venha para um uhum. mundo completamente diferente, um outro habitat. Acho que assim, a gente pode falar sem medo de errar, que é um outro habitat. Ele tem um ambiente ali e a família precisa também, de alguma forma, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, ser assistida nesse Uhum. processo. Porque eles permitem que aquele filho ou aquela filha, por mais que hoje sejam independentes, mas a família está permitindo que ele venha para um outro ambiente. É, E no momento que vem para um outro ambiente, que não é um ambiente ali do dia a familiar. dia, familiar, né? Uhum, Ele está ali ligado ao pai, ligado à mãe, está todo ali. Aham. Mas ele vai conviver com realidades, porque ele vem para uma escola particular, ele vem para um grupo de colegas completamente diferente daquele movimento, daqueles colegas que ali estão, uhum. criam novas amizades, né? Novas relações. Então, isso precisa de um cuidado e um acompanhamento. E vocês fazem isso muito bem, sabe? Vocês cuidam para que, se ele está bem, se ele está de forma integral aqui, se ele está cuidando disso. Eu vi depoimentos numa ocasião, numa dessas jornadas que vocês fazem, e eu estava ali ouvindo num evento numa disputa, eu acho, de projetos e tal, e eu pude observar cada estudante ali apresentando seu projeto, e ele contava um pouco da dificuldade para ele chegar ali, Uhum. né? E o medo, né? O receio de ser aceito, será que alguém vai me reconhecer desse jeito? E assim, e aí a integração que acontece de forma natural, natural porque há um trabalho extraordinário que é feito e que vocês cuidam disso muito bem para colocá-los nesse ambiente. Mas a família é impactada, a família
como um todo, Como né? todo. Não é só pai e mãe. A família mais Né? extensa. Mas a família mais extensa, os colegas são impactados, Uhum. né? E eles, naturalmente, tendo um novo ambiente, e um ambiente que ele vai se desenvolver. E aí ele sabe, quando ele passa a entender, como essa estudante que você acabou de falar, que está lá no FMG, que fez aqui uma entrevista aqui anterior, e que ela mostra um outro mundo para ela, ali o céu é o limite para ela, né? Porque ela já entendeu o quanto ela pode fazer a diferença, quanto a educação pode fazer a diferença na vida dela, e só por meio da educação ela vai conseguir fazer isso. Não adianta outro caminho, porque não tem caminho fácil, né? Não. Tem que ser o caminho, esse caminho que ela escolheu, que é o caminho da educação. Então, assim, isso que eu estou colocando, de certa forma, a FAESA tem feito aqui. Assim, quando eu digo que nesse modelo que a gente tem pedagógico, traz a lógica da personalização, nós estamos falando que nós estamos trazendo o acolhimento, que é uma palavra forte para nós, na nossa proposta de valor. Nós temos uma proposta de valor muito clara. Assim, ser uma instituição de excelência com foco no sucesso dos nossos estudantes. Ponto. Isso parece simples, mas é extremamente desafiador. Sim. Aí, o acolhimento é um pilar desse posicionamento. O empreendedorismo é outro e a inovação é outra. Como é que a gente faz com que os nossos alunos pensem e possam agir de forma inovadora e empreendedora? E o acolhimento, como é que é isso? Isso se dá entendendo as demandas dos nossos alunos, interpretando e respondendo. Então, nós temos suporte, assim como vocês dão suporte psicológico, nós também temos um núcleo pedagógico só para entender essas necessidades e responder a elas praticamente todas que a gente tem conhecimento e que atua. Mas não só nesse movimento eu vou responder sua pergunta, não só nesse movimento com os estudantes, também os nossos professores. Eu não sei se vocês sabem, às 7 da manhã abre um plantão, às 22 horas fecha o plantão de suporte pedagógico aos nossos estudantes e aos nossos professores. Então, um grupo do núcleo pedagógico fazendo esse movimento, né? Nessa mesma linha, você tem os coordenadores que têm por meio dos seus projetos pedagógicos, de cada curso que coordena, eles desenvolvem ali uma relação curricular com os seus professores, dando a esse aluno uma formação diferenciada, porque para chegar nesses números que você cita, né, que você citou aqui, que eu repeti com muito orgulho, o 4º melhor centro universitário, né, o melhor da região sudeste, premiado o tempo todo, a gente está aqui sendo premiado pelo movimento que nós fazemos. A nossa pró-reitora está indo para o Panamá num encontro internacional, um evento internacional de educação superior, como palestrante agora, no dia 6, se eu não me engano, dia 7, ela está numa roda com palestrantes, do México, com palestrantes do Peru, se eu não me engano, da Argentina, e ela ali também, aqui do Brasil, representando ali o Brasil nesse evento, nesse painel. E somos nós que estamos lá falando de quê? Da relação nossa de mercado, como é que se dá a nossa relação com o mercado, como é que o mercado sinaliza para nós a nossa atualização de currículo, como é que isso se desdobra aqui dentro em mudanças, inclusive, da atuação nossa na formação dos nossos estudantes aqui dentro da FAESA. E aí, chegando na tua pergunta, tudo isso está acontecendo o tempo todo. É muito dinâmico, é muito dinâmico. E aí, uma evidência disso que eu acabei de falar, você falou da psicologia. Acho que antes de ontem, foi o dia do psicólogo. Dia 27 de agosto. 27 de agosto foi o dia do psicólogo. Foi domingo, né? E eu acho que a coordenadora da psicologia celebrou, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, ela fez um evento pela manhã e à tarde. Quem estava aqui dentro? Egressos. Falando de egressos de sucesso, né? do curso de psicologia, alguns convidados falando exatamente, falando, olha, o caminho é esse, o que eu vivi foi isso, eu sou assim hoje por isso, dando uns depoimentos verdadeiros para cada um desses. Então, quando você pergunta assim, como é que eu vejo essa mudança, é porque por trás disso tudo tem uma equipe incansável que permite que esse estudante chegue aqui,
num primeiro momento, cheio de uma ansiedade muito grande, uma expectativa muito grande, e a gente precisa corresponder a isso. Expectativa assim, o que eu vou ser quando crescer? Será que eu escolhi a profissão certa? E aí, cada momento de interação com o curso, ele vai se consolidando, né? Quantas e quantas vezes eu ouvi? Eu comecei assim, achando que não era isso que eu queria, mas hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né? Então, assim, é extremamente gratificante ver tudo isso, mas nos traz uma responsabilidade também, é claro, né? Numa escolha que um estudante desse confia a nós a sua formação e o seu futuro por meio de uma condição de ser alguém, né? Tanto na mudança na sua vida pessoal quanto profissional, para nós é uma responsabilidade muito grande e a gente leva isso muito a sério. Afinal de contas, a gente vai dar a cada estudante desse aqui, que passa por aqui, que está conosco, uma nova identidade, uma identidade profissional. E a gente tem responsabilidade para com isso. É necessário, né, que se tenha muita responsabilidade. E assim, você falou muito disso, de todo esse percurso, assim, que é muito bacana e toca a gente num lugar, né, emocional mesmo, de ver a mudança e o impacto social que vai causar na vida desses jovens e na sociedade, na comunidade que ele está inserido. Mas nem tudo são flores, né? A gente viveu um período de pandemia muito difícil, né? Nós somos uma empresa do terceiro setor e para muitas empresas acabou ficando muito difícil a manutenção desses apoios. E vocês permaneceram firmes ali nos apoiando. Poderia dizer que tudo isso que você falou agora foi a grande motivação de enfrentar essa dificuldade desse momento que foi a pandemia e ainda assim permanecer apoiando uma instituição de terceiro setor? Claro, claro. A gente, a pandemia, a gente sabia que um momento ia passar, né? Nós tivemos todo o impacto que a pandemia causou em tudo quanto é lugar, mas eu acho que eu até tive uma conversa com Bartira sobre isso e ela conversou comigo. Eu falei, olha, vamos embora, vamos junto, vamos sofrer junto. Esse negócio de pandemia faz a gente sofrer, sabe? Vamos sofrer junto, não tem problema não. Vamos que a gente sai do outro lado. E saímos fortes, saímos mais fortes ainda. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, tem uma passagem muito interessante, porque o Instituto Ponte, acho que um pouco logo depois, acho que foi em 2021 que eu acho que o Instituto veio para cá. Foi entre 2021 e 2022. Pois é, eu me Foi lembro justamente que a gente na virada do ano. A gente estava num evento ainda de máscara, se eu não me engano, ali no final. E aí Batira falou assim, eu estou num lugar que eu estou com alguma situação que eu vou ter que fazer uma mudança. Pensa um pouco nisso. Aí eu falei, já pensei. Vamos para a FAESA. Ela olhou para mim assim, vamos para a FAESA. Olha, você quer um ambiente melhor do que esse? Vamos para lá, vou ver como é que a gente constrói isso. Deixa eu conversar com a diretora Daniela. Né? Conversei com a Daniela, falei assim, como é que a gente faz e como é que a gente pode trazer o Instituto? Porque se a gente conseguir ter instalações adequadas aqui para o Instituto se desenvolver e ter esses estudantes do Instituto vivenciando aqui, vendo outros universitários, né? Que eles olhando ali pessoas do lado de diversos cursos que nós temos na FAES e eles se identificando, eu acho que não tem ambiente melhor para isso. E deu certo, sabe? Aconteceu exatamente isso. E deu certo. Então, a gente, além de ser parceiro nesse momento aí de tanta dor, de tanta dificuldade que foi a pandemia, de tão desafiador como foi, a gente achou até a solução junto. Ai, que bom. E para nós também foi a melhor solução, porque depois que nós mudamos para cá, aconteceu exatamente isso. Acho que os nossos adolescentes circulando aqui no espaço universitário, a gente via até na postura mesmo corporal né, de buscarem se aproximar dessa maturidade, de um adolescente um pouco mais velho, e de estar aqui circulando. E os espaços, né? A gente tem acessos hoje aos laboratórios, a todos os espaços que a gente até então não tinha, a gente tinha certa limitação, então isso potencializou até o nosso fazer pedagógico, né? Então, muito obrigada, né? Aproveitar e agradeço em nome da equipe. E vocês estão aqui, olha, na TV FAESA. A TV FAESA tem mais de 25 anos. Eu não estou aqui, acho que fugiu a data aqui, mas a TV FAESA tem mais de 25 anos, porque ela começa... tem mais de 20 anos, eu tenho certeza que tem.
a TV Faesa. E vocês estão aqui no estúdio principal, nós estamos aqui no estúdio principal da TV Faesa. E acho que era isso, assim, tudo que eu imaginava era assim, esse ambiente que está aqui à disposição, interagindo, trocando, e porque quando eu falo da TV Faesa, porque falo com orgulho danado, porque assim, é nesse ambiente aqui que os nossos estudantes de comunicação praticam todo o conhecimento que tem dos nossos docentes aqui, os professores do curso de comunicação e jornalismo, e que eu vejo todos eles nas bancadas aí dos jornais, dos telejornais, Verdade, né? é Né? verdade. Se você quer ver um ícone assim, foi aquele, acho que é o William, se eu não me engano, acho que era o William o nome dele, que foi parar no Jornal Nacional. Não sei se vocês se lembram disso. Teve um Felipe, perdão, William, Felipe. Felipe, eu só não me lembro o sobrenome, mas Era o lembro. Felipe. Teve um rodízio de apresentadores dos estados, né? E lá, Ele foi. então, sim, ele é egresso, mas tantos outros, eu vou parar de falar o nome, que eu sempre me enrolo com esse negócio de nome. Eu lembro, o Cezinha Fernandes. Ele estudou aqui, não estudou? Depois você puxa aí, Eu vou Rick. puxar. Se não for, você corta essa parte, mas eu acho que ele Felipe estudou. Lemos, o sobrenome do Felipe Lemos. Felipe Lemos. A esposa daquele nosso parceiro, a Tati. Eu sei, eu sou péssimo, mas você Se tem... a gente tentar falar, a gente vai acabar errando. Você tem muitos jornalistas. Às vezes eu vou num jornal desse e tal, aí eu só recebo as mãozinhas assim, dando um adeuzinho, porque são profissionais que estão ali devidamente formados por nós e passaram por aqui. A maioria passou pela TV Faesa, pelos laboratórios do curso de comunicação. Carol Monteiro, né? Que também. Carol muito... Monteiro, que até pouco tempo estava na Gazeta. E assim por diante, sim, você tem muito. E é um curso, por exemplo, da publicidade e jornalismo, representando agora, se eu não me engano, é novembro, aí eu sempre faço confusão, novembro, setembro, novembro, representando a região sudeste no Expocom, que é o maior congresso de comunicação. Nós já vencemos com 9 trabalhos, alunos e professores, 9 trabalhos no Expocom, foi regional, e agora nós vamos para o nacional representando a região sudeste. Então, vocês estão nesse ambiente, nós estamos nesse ambiente, que são os ambientes os laboratórios da instituição. Então, antes dessa aventura aqui no podcast, que o Rick me chamou, eu sempre fui muito assim, ligada também nesse movimento de comunicação, e eu me lembro aqui de uma história na Faesa, que durante a pandemia vocês fizeram um evento e trouxeram uma palestra do Caco Barcelos. Foi online e eu assisti essa palestra. Foi na jornada científica. Eu assisti no essa auge palestra. da pandemia, a gente conseguiu manter a jornada científica, e vai ter um agora, de novo, todo mês começa agora a jornada científica, acho que é outubro, e a gente, é em outubro a jornada científica, e assim, é o maior evento acadêmico do estado. E essa jornada aconteceu de forma virtual, e o Caco Barcelos foi um dos palestrantes, fez a abertura. Esse ano, o Leonardo Carrareto, que respira inovação, é o palestrante da abertura da nossa 22ª jornada científica. Quando eu falo 22ª, assim, nós temos alunos que de 19, 18, que eles estavam nascendo, a jornada já existia. E eles estão participando hoje com alguns projetos, apresentando alguns trabalhos. Então, isso é extraordinário. Bom saber que eu vou divulgar para os nossos universitários, né? Nós temos 63 universitários e agora temos a nossa primeira estudante de comunicação social. E aí, lógico, não só para quem é estudante de comunicação social, né? Eu sempre falo com eles, hoje os conhecimentos eles são intercambiados e todo mundo tem que dominar um pouquinho. E a jornada abrange todas as áreas de conhecimento. Bacana. Eu acho que uma coisa semelhante com você, uma das partes mais divertidas para mim do Instituto é as histórias dos alunos. Ouvir eles contando. Eu que não tenho contato tão direto quanto a equipe tem, eu acho uma parte mais divertida. E ouvir você falando me fez lembrar isso, que eu acho que você também gosta muito dessas histórias que você viu dos alunos que passaram pela FAES. Sim. Às vezes eu vou, tanto dos que estão, dos egressos, né, que passaram por aqui, e aí você ouve histórias e mais histórias. Recentemente eu fui convidado para participar da turma 13, a 13ª turma do curso de administração, né? O curso tem 50
o curso de administração, foi o pioneiro. Então, a 13ª turma, eles estavam fazendo 40 anos de formado. Legal. E eles me convidaram. Eu fui lá, eu recebi uma homenagem. E aí, numa mesa, assim, cada um, né, que já tinha tava com a cerveja, o chopp na mesa e tal, e aí todo mundo se solta e cada um contando a sua história. E era uma história muito bonita, porque, sim, se não fosse a FAESA, eu não era isso. Se não fosse a FAESA tal, se não fosse o curso tal, se não fosse o professor tal, eu teria ficado reprovado e teria abandonado, porque eu fui estudar depois de um tempo que eu já tinha passado aquela oportunidade. Porque eu não sei se vocês sabem, a FAESA entra na sociedade capixaba no momento que o único curso que existia, os cursos que existiam, eram ofertados pela Universidade Federal do Espírito Santo, pela nossa UFES. E esse curso, e era durante o dia. Então, se você precisasse trabalhar para sustentar a família e estudar, você não conseguia. E nesse caso, a FAESA aparece como uma oportunidade. E aí várias pessoas foram buscar a sua formação e alguns, inclusive, que perderam o tempo daquele momento de terminar o ensino médio e passar para o ensino superior. E as histórias são as mais ricas possíveis e extremamente, assim, chega a hora que eles começam a contar e você se emociona muito junto, porque você vê a mudança. A família dele tem hoje o que tem. Se ele mudou a história dele, ele mudou fazendo um curso superior e aqui na FAESA. Então, isso é sensacional. Isso é educação. É o que nós vamos ouvir dos egressos, que nós já estamos ouvindo, né? Os egressos do Instituto. E eu acho, assim, sempre que eu penso no Instituto e vejo eles por aqui, assim, com a camisa amarelinha, para lá e para cá, eu fico olhando assim, daqui a um tempo eles estão de volta. E talvez aconteça uma coisa que eu vejo a Bartira lutando tanto, sabe, para ela e todos vocês, né, para a manutenção, ter um apoio, a captação de recursos, porque nada disso é de graça, nada disso é muito difícil, como você colocou o terceiro setor nessa condição, e eu vejo ela buscando apoio, parcerias, quem sabe ela consiga, esse movimento acontece assim, dos egressos, ao se colocarem no mundo do trabalho, sabe, ao serem profissionais remunerados, que eles possam, eles mesmos, né, ter o cuidado de devolver. Isso acontece lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é natural, o egresso, que é de sucesso, ele devolveu um pedaço para a instituição que ele se formou e assim por diante. Não é a nossa cultura, mas quem sabe, né, esses egressos... A gente tem trabalhado para isso. Quem sabe esses egressos se sensibilizem do que foi feito e eles voltem e falar, agora dá licença, porque nós é que vamos fazer com que o Instituto continue gerando oportunidade para quem precisa e para quem tem a sorte, eu diria até, de estar aqui sendo apoiado pelo Instituto, pelo trabalho que vocês fazem. Isso aí que você falou acontece. A gente vive um fenômeno aqui quando a gente faz a captação ativa de alunos, candidatos, né, para seleção, e a gente começa a falar de tudo que a gente faz, as famílias desconfiam muito. Eles falam que é golpe, né? Ah, não, isso é bom demais para ser verdade, deve ser golpe. Em algum momento o boleto chega. E aí às vezes vem, às vezes nem vem, às vezes vem com certa desconfiança, nessa crença de que no final vai vir um boleto. E aí a gente sempre fala, não tem boleto no final. No final, o que a gente quer, quando vocês ingressem no mercado de trabalho, que a gente vai acompanhar esses alunos até esse momento, é que retorne de alguma forma. Para alguns vai ser com dinheiro, para outros vai ser com serviço, com tempo, com o seu conhecimento, a sua expertise, né? Formas de fazer essa engrenagem continuar funcionando não faltam. Então a gente conta muito com isso, trabalha muito com isso também. E dessas histórias, você comentou sobre algumas, né, histórias que você viu no Instituto. Tem alguma que te marcou, assim, que você gostaria de contar pra gente, como Instituto? Eu acho que o Instituto, assim, contar uma história específica, não. Eu acho que a história do Instituto, que completa 9 anos, é uma história bonita, sabe? A história é bonita. É uma história de acreditar. Alguém que acredita, né? As pessoas acreditarem num propósito de poder tocar vidas. Então, assim, isso para mim tem um valor muito grande. Assim. Até porque, como eu já disse aqui várias vezes, a educação, ela devia ser um valor da sociedade. Eu fico
Eu participei no Espírito Santo em Ação e estava saindo da presidência, numa troca de presidência. A gente também, nós somos voluntários lá, um mandato de 3 anos, e terminando meu mandato, e o Wagner Kepp estava assumindo, fazendo associação com o Wagner Kepp, que assumiria a presidência. E a gente foi buscar o melhor projeto de escola de tempo integral que poderia acontecer, e a gente tem orgulho, enquanto ONG, no qual também faço parte, continuo presente, que é no Espírito Santo em Ação, que começou como Escola Viva, no governo do Paulo Atung, e agora com o governo Renato Casagrande, a escola de tempo integral. E a escola de tempo integral, que aí está implantado em todo o estado, tem ali esse movimento empresarial, que sempre teve um pilar. Ele teve vários pilares, o Espírito Santo em Ação, mas um pilar dele sempre foi a qualidade da educação, a melhoria da educação, e a gente conseguiu ali fazer esse movimento de ter a educação de tempo integral no estado, e eu participei tive a oportunidade de participar e acompanho até hoje, como membro do Conselho Deliberativo. Eu acompanho até hoje todas as ações que continuam. Hoje nós estamos no estado, vários municípios, em vários municípios, sim, mas pelas escolas do estado e também dos municípios, com as escolas municipais que a gente tem feito. É um trabalho extraordinário que é feito ali. Então eu vejo assim, quando voltando ao Instituto, né, quando a gente percebe essa questão da educação que me move por ser educador, por gostar por entender que a educação é necessária. Mas quando eu vejo assim, que início de ano, aí saem as matérias, a escola A, a escola B no município tal, o ônibus não chegou para levar as crianças. As crianças estão sem aula há 3 semanas, né? A merenda não está no lugar. O professor não foi contratado. Não sei o quê. Um negócio que repete todo ano. Vamos, né? Como diz um amigo meu, vamos combinar? Vamos fazer gestão acadêmica? Todo ano é a mesma coisa, não é? Todo semestre tem um calendário que começa aqui, que termina aqui, que tem férias, que tem que organizar as escolas, que tem que reformar na data certa. Não adianta reformar aqui que vai atrapalhar. A reforma tem que ter gestão. Assim, quando a gente, enquanto sociedade, observa isso ali, e não é com o filho, com o neto, com um parente nosso, um sobrinho que está naquela escola, a gente simplesmente vira a página ou rola, né, no celular e não se importa. Assim, enquanto isso não for um valor social, a gente vai precisar muito do Instituto Ponte, sabe? Enquanto isso precisa ser um valor social. Eu tenho que me incomodar com uma criança que lá na escola tal, no interior do estado, ou aqui mesmo, seja onde for, e eu acho que a gente precisava ter alguma sineta, assim, alguma corneta para tocar no ouvido do gestor público e falar assim: você não pode deixar uma criança fora de sala de aula, você não pode deixar de contratar um professor, você não pode deixar de pagar, como a gente já viu, greves, porque não se paga ao professor, você não pode deixar isso, né? E um outro desafio que eu acho que a gente tem enquanto país é a valorização do docente, assim, desse professor. Então, como é que a gente pode, mas eu já estou entrando em outras questões, mas eu queria ficar mais nessa questão social, assim, gente, enquanto sociedade, eu sempre defendo isso, assim, enquanto sociedade precisa olhar a educação, né? Se você tem um filho, uma filha que está ali numa escola, se você consegue estar na escola particular, ela está aprendendo na idade certa, ela está se desenvolvendo na idade certa, também na escola pública tem que ser igual. Nós temos exemplos extraordinários acontecendo, mas são exceções. A regra ainda, lamentavelmente, sim, a gente tem ainda escolas, tem coisas muito legais acontecendo e com evidências de que essas coisas estão avançando e muito, ponto. Mas a gente tem ainda a mãe que leva o filho para a escola porque ela está segura que aquele filho vai ficar ali o dia inteiro, vai ter uma merenda. Exatamente. Mas ela não está preocupada se ele vai aprender a matemática ou se ele vai aprender a língua portuguesa corretamente, se ele está sendo. Mas pelo menos isso está acontecendo.
Podia ser os dois, né? Podia ser os dois. Exatamente. Mas enquanto isso não acontece, eu acredito que o Instituto Ponte, né? E que a gente tem aí uma educação de excelência. Eu acho que a história do Instituto Ponte, como você perguntou, qual a história que eu acho que é legal? Eu acho que é legal a história do Instituto Ponte, porque é uma história de 9 anos, de muita luta, e eu conheço os bastidores de vocês, sei o quanto vocês trabalham, o quanto vocês se dedicam para que esses alunos estejam ali sorrindo, como eu vejo aqui no pátio, brincando, se divertindo e prontos todos os dias para estar em sala de aula, adquirindo conhecimento nas escolas que vocês, né, conseguiram como parceiros, para que elas se desenvolvam e sejam pessoas melhores, que façam a diferença na nossa sociedade. Acho que é isso essa é a história que eu diria para vocês, que eu contaria bacana do Instituto. Não, e desculpa. Não, pode falar. Não, é inspirador para a gente te ouvir, Alexandre. Eu acho que toda a sua história e a sua implicação com a educação e com o Instituto é inspirador de ouvir. A gente ficaria aqui horas te ouvindo, mas a gente tem que terminar. Estamos terminando já, e eu queria te agradecer a parceria com o Instituto, agradecer a esse espaço maravilhoso que a gente tem, que a gente sabe e consegue usar plenamente. Como eu já disse, isso potencializou nosso fazer pedagógico, eu acho que deixou os alunos muito felizes, o sentimento de pertencimento hoje aqui, ele é real. Então, eu queria te agradecer muito em nome da equipe, em nome dos alunos, e, sobretudo, agradecer ao Alexandre, implicado com a educação, né? Implicado com a importância social da educação e quanto ela, de fato, vai mudar a nossa sociedade. E deixar o espaço aberto agora para você dar uma última mensagem, falar alguma coisa para quem está nos assistindo. Eu gostaria de fazer aqui uma propaganda do Instituto, além do que eu já fiz. Assim. Se alguém estiver ouvindo e vendo essa entrevista, conheça o Instituto Ponte. Você tem alguma possibilidade de ajudar? É importante essa coisa do custeio, né, de manter tudo isso funcionando. Isso custa, né, não custa caro, mas eu posso dizer que é um dinheiro que é gratificante contribuir, porque o retorno é garantido, sabe? Retorno é garantido. Então, se você pode contribuir, vem fazer parte desse grupo, que é um grupo que acho que é um grupo vitorioso, né? Assim, quando às vezes você fala, pô, sou vitorioso, sou empreendedor. Sim, você é empreendedor, mas quer fazer um papel social legal, né? Quer fazer um investimento social legal, né? Faz educação e faz no Instituto. Vem para cá, vem fazer parte desse grupo aqui, que certamente, como eu já disse, você vai se sentir muito melhor fazendo isso. Bacana. Alexandre, mais uma vez, a gente agradece você, agradece a FAESA por toda a disponibilidade de vocês, toda a parceria que vocês têm com a gente desde o começo do Instituto. E a você que está assistindo a gente pede que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, troque uma ideia com a gente de tudo que está acontecendo e se engaje nesse assunto tão nobre que é a educação. A gente fica por aqui. Obrigado, Ana. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês pelo convite. E até a próxima, pessoal.